Bem-vindas, todas aí, né? Estamos a maioria mulheres, né? Então, essa é a 21ª edição do Seminário Fronteiras da Psicanálise. Eu me chamo Chiara Olivetti, eu sou psicóloga, psicanalista, sanitarista. Importante defender esse título também. Atendo aqui na Dobra, né, que é um espaço de atendimento clínico, onde a gente também tem esses momentos, né, esses encontros de debate, também informativos, temos algumas atividades, mas, sobretudo, esse é um espaço de atendimento clínico. E a gente, nesse encontro de hoje, né, nesse seminário que acontece mensalmente, o Fronteiras, ele tem o intuito de ser um espaço, como o nome sugere, fronteiriço, né? Então, a gente já teve aqui conversas com ilusionistas, com a nossa vizinha que é do cinema, também com atores, né? E com também outros psicanalistas, né? Com fonoaudiólogas, né? Então, a ideia é a gente ter esse espaço aberto e arejado, e a ideia desse espaço surge, assim, de um incômodo, assim, de um desconforto de muitos de nós que atendemos aqui, de não encontrar esses espaços em outras instituições, outros lugares de psicanálise, né? E a vida, ela não é hermética, ela não se faz nos lugares onde não dá para respirar, né? Onde não dá para ter trocas, assim, né? Onde falta o ar, a vida costuma, né, não se perpetuar muito. Então, a gente tem uma presença ilustre aqui para nós, daqui, que é a Romana, né, que é uma presença que é, digamos, do território da vizinhança, que é o lugar onde a gente vai almoçar. A Romana é dona do restaurante aqui próxima. Então, a gente está muito feliz que você está aqui. Que bom. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Marina Katz, que eu vou fazer essa apresentação aqui formal dela. A Marina é nutricionista formada pela UFPR, é pós-graduada em nutrição e pediatria, pós-graduada em comportamento e transtornos alimentares, também é consultora em amamentação e proprietária do espaço Nosso Colo, clínica voltada ao cuidado materno-infantil, né? E, enfim, né, conheci Marina nos encontros aí da vida, das amizades, e foi um ótimo encontro. E esse tema, né, o assunto que a Marina vai trazer aqui, com a baita experiência dela para a gente conversar, é um assunto que também a gente aqui, entre, né, os amigos, os colegas que atendem na Dobra, a gente já teve alguns debates no espaço que nós temos interno nosso, que são as intervisões, né? Então, o convite para a Marina parte também de inquietações no atendimento de casos, né, de perguntas sobre esse tema. Então, é uma alegria muito grande ter você aqui. Essa presença que vocês vão ver super carismática. A propaganda. Mas é isso, assim. Então, a bola está contigo. Eba. Olá, pessoal, boa noite. Espero que estejam bem. Então, o que vai rolar hoje, né? Vamos começar. O que eu quero começar a falar para vocês hoje? São tantas coisas, se for pensar, porque eu falo que psicólogo são as pessoas que eu mais falo durante meu dia. E isso é muito louco, né? Porque você pensa assim, uma nutricionista ficar falando com um psicólogo o dia inteiro, assim. O dia inteiro eu tô exagerando, né? Porque a gente faz outras coisas além de atender, tem família. Mas assim, todos os dias eu falo com algum psicólogo. E eu sempre gostei muito de estudar psicologia em paralelo, até porque desde que eu estou na faculdade eu tinha certeza que eu ia trabalhar com criança.
Por que eu fiz nutrição? Na verdade, eu não fazia ideia, mas por que lá no meio de tudo, estudando, eu sabia que era o meu lugar por causa da prevenção em saúde. Para mim, prevenção era assim, eu não sabia trabalhar em hospital, tipo, tem que ajudar alguém que está doente, eu não sabia nem o que falar, dá vontade de chorar e sair correndo. Eu pensava assim, não, eu preciso ajudar as pessoas a não ficar tão doentes, né? Acho que a comida representa tanta coisa na nossa vida. Para mim é fascinante estudar o alimento, estudar a biologia, o organismo, sempre foi incrível, assim. E nesse sentido, né, como a comida representa tanto, eu pensava na prevenção. Então aí, aquele negócio de se formou tudo, eu fui para a área da pediatria, né, me especializar, porque na faculdade é aquela coisa. E comecei a trabalhar com bebês, grávidas, crianças, adolescentes. E isso tudo é muito preventivo, né, se você for pensar. Né? Hoje eu não vou falar de gestação, de amamentação, porque eu quero falar de coisas mais BOs na prática, porque isso é um mundo mais bonito. Tem seus desafios? Tem. Mas eu acredito muito que a gente programa metabolicamente e também a relação das crianças com a comida desde a barriga, né? Desde a programação do casal para gestar. Então essa parte minha é muito preventiva. E como nem tudo na prática do nutricionista também é simples, né? Comecei, na verdade, a atender também adolescente, né? Criança e adolescente. E meu primeiro caso de adolescente foi uma menina com anorexia. Não é comum, mas eu estava num centro especializado. Engraçado, né? Que eu estava num centro especializado e parecia que eu nunca entendi anorexia. Porque as colegas psicólogas e nutricionistas não era tão comum ainda surgir casos graves de anorexia. Porque era algo que estava começando. Então eu pensei, nossa, se ninguém aqui recebeu um caso desse, tipo, não vai ser eu, que vai ser meu primeiro paciente grave, né? Quando apareceu esse caso, assim, muito grave, é difícil de atender como nutricionista, a gente não tem esse preparo, assim, na faculdade. Mas não sei, eu sempre tive esse lado de ouvir mesmo, isso é mais meu. Comecei a ouvir, e a gente depara em coisas nossas, né? Quem, mulher aqui principalmente, atendo muitas mulheres, sempre vai ter alguma questão com a comida, né? A dinâmica familiar, a cobrança, essa parte social do corpo magro. Então toca na gente, né? Eu fui uma adolescente com questões alimentares, né? Então ali já pegou ali e deu, nossa, é um lugar que eu quero entrar. Então, hoje em dia, eu posso dizer para vocês que minha prática clínica, eu chamo, né, de que são duas partes, duas frentes. A frente de prevenção, que eu continuo atendendo gestação, amamentação, infância, né, introdução alimentar. E a parte que eu vou falar mais hoje é essa parte mais de comer transtornados e transtorno alimentar e dificuldades alimentares na infância, que é a frente que eu mais me conecto aí com os psicólogos. E uma questão que me chama muito a atenção, gente, é o quanto as pessoas hoje em dia se preocupam com a comida. Tá, Marina, mas você como nutricionista, você não quer que as pessoas se preocupem? Porque se preocupar com a comida é saudável, porque daí a pessoa pensa o que ela vai comer na próxima refeição. Mas eu não tô falando dessa programação básica, legal, fazer compras, legal, pensar nisso e me cuidar. Eu tô falando de algo um pouco mais patológico, porque tem crianças e adolescentes que a gente no consultório vê que 80%, 90% do dia a dia, da rotina, eles estão preocupados com a comida. Não preocupados de uma maneira bacana. Isso tá tirando a atenção da escola, estão indo mal na prova, o humor está se alterando completamente, tem muita briga na família, porque a preocupação com a comida tomou conta, né? E eu costumo dizer, se a gente entra em contato com a comida vários momentos do dia, porque, ó, eu sei que tem gente que faz poucas refeições no dia, tá? Sei lá, mas acho que é no mínimo 2, gente, impossível, né? Normalmente as pessoas entram em contato com a comida umas 3, 4 vezes. E se você entra em contato com o sofrimento 3, 4 vezes, o social sempre tem comida, alguma coisa vai ter, e a pessoa entra em sofrimento, não é legal, né? A gente já tem que acender uma luzinha. Então, a minha proposta, né, a nutrição que eu estudo e que me identifico, é a nutrição voltada, né, a tudo que é além do alimento. Tá, Marina, mas daí você não estuda o alimento? Tem muita gente que não conhece muito essa área, né? Fala assim, sim, eu sou nutricionista igual as outras, adoro olhar exame de sangue, adoro falar de comida. A parte clínica, eu prezo igualzinho. Mas eu comecei a perceber que nada adianta se preocupar tanto e fazer tanta dieta restritiva, que as pessoas estão ficando doentes justamente por causa disso. Então, se a gente for pensar, gente, quantas pessoas, né, que se preocupam com caloria, se preocupam com comida,
Às vezes eu faço na clínica, assim, um brainstorm, assim, com adolescente. Qual que é a primeira palavra que vem na tua cabeça quando eu falo comida? Assim, gente, sério, 80% das pessoas respondem assim, caloria e engordar. Tipo, adolescentes. Tipo, é triste, né? Sei lá, eu quando penso em comida, hoje em dia que eu já fiz as pazes com ela, eu penso tempero, sabor, afeto, né? Então, assim, é muito além do alimento, no sentido que o alimento tem sua importância, mas eu costumo brincar também. Eu poderia ver exames de sangue da população inteira e dar ração para todo mundo comer, todo mundo ia estar com saúde. Porque na ração da Kiara ia ter exatamente a quantidade de ferro que ela precisa, de proteína que ela precisa. Só que qual que seria a graça da gente se conectar com uma ração? Com algo que não traz memória afetiva, que é sempre com a mesma textura, né? Então o convite hoje é a gente pensar o que tem além da nutrição. Né? O meu papel é ajudar a nutrir as crianças e adolescentes, as mães, os pais, as famílias, mas o que está por trás do alimento, tá? E também, né, para a gente continuar essa introdução, costumo dizer que assim, a comida é a grande ponta do iceberg. Vocês, psicólogos, sabem muito melhor do que eu isso, que lá no fundo do iceberg tem tanta coisa. Só que as crianças se mostram através da comida, os adolescentes se mostram através da comida, né? Nesses momentos que a criança fecha a boca e para de comer, que o adolescente acaba tendo episódios compulsivos, ou acaba purgando, enfim, 1000 questões na relação com a comida. Né? E nesse sentido também, gente, se a gente for falar também sobre essa temática, eu gosto de trazer um termo que a gente estuda, assim, que é uma crítica, na verdade. Não sei se você até já ouviu falar, que era alguém, assim, a gente fala assim, o nutricionismo. O que é o nutricionismo, tá? É um termo, assim, de discussão de algumas nutris dessa abordagem, que a gente te fala que quanto mais se discute sobre nutrição, aquilo assim, caloria, quantidade proteica, tem deixado as pessoas doentes. Tá, muito cuidado. É importante a informação? Sim, mas hoje em dia tá demais. Tá, com tanta informação. Gente, juro, as crianças chegam na clínica, sério, criança tipo de 7 anos. Ai, Marina, deixa eu te perguntar uma coisa. Não é que feijão tem carboidrato? Daí você pensa assim, por que uma criança está preocupada se o feijão tem carboidrato? E daí as pessoas, tipo, no senso comum falam, nossa, que fofo, deve ser filho de nutri. Não, porque talvez no ambiente está muito contaminada essa relação com a comida, sem querer, que a família não percebe. É muito impune, né, isso, tipo, comentários da família que é muito sem querer, tipo, a vizinha tá linda, você viu que ela emagreceu? E a criança tá ali na mesa de jantar, né, se absorvendo aquilo. Então é muito complexo para as crianças o como a sociedade hoje lida com a mentalidade de dieta. Então esse nutricionismo, que é o excesso de informação nutricional, tipo, imagine, gente, TikTok, Instagram, coitados dos adolescentes, eu não sei nem o que faço mais. Que é cada coisa, assim, que eles recebem demais. E esse nutricionismo, né, tanto de informação, se a gente for olhar os índices populacionais de, por exemplo, saúde, de doença crônica não transmissível no Brasil, obesidade, diabetes, hipertensão, doença coronária, isso só aumenta. Então, informações demais sobre a nutrição, além de não estar ajudando, está piorando. Tá? Então, é essa a primeira crítica ao nutricionismo. Eu não sei se vocês já ouviram falar também de um estudo, é que para mim, sabe aquelas coisas que da nossa área é clássico, mas aí você vai contar, você não sabe? Pode contar. Mas eu acho que talvez Pode ninguém... contar. Então, Pode beleza. contar. É um estudo, né, sobre o ovo. Eu vou resumir, porque é uma coisa grande, tá? Mas assim, é clássico discussões do ovo. Mas assim, era impressões que algumas populações de países tinham sobre o ovo. E a grande discussão do estudo foi Estados Unidos versus França, tá? E era assim, uma entrevista de rua perguntando o que você acha do ovo? Responda rápido. E nos Estados Unidos, a maioria das pessoas na entrevista responderam colesterol. E os franceses, a maioria respondeu delícia ou café da manhã. Então eram respostas mais voltadas à culinária. E a grande, né, discussão do estudo era comparar os índices populacionais de saúde dos Estados Unidos eram muito piores do que o da França. Então a gente pensa, nossa, mas que bom que eles sabem que é colesterol, mas enxergar comida na realidade de uma maneira negativa não tem ajudado as pessoas a terem índices mais saudáveis. Então a gente começa a ver, a partir de estudos como esse, que a maneira que a gente enxerga a comida faz toda a diferença na nossa saúde a longo prazo. Tá? Não sei se faz sentido para vocês,
Mas é muito estranho, né? Essa questão com o carboidrato, por exemplo. As pessoas têm medo do carboidrato real. Tipo, na clínica, e não é só as meninas com anorexia, porque eu tenho esse contato com transtorno alimentar recorrente. Mas não é só as gestantes que eu atendo e falo, Nutri, você vai ficar orgulhosa, eu parei de comer carbo. Mas por quê? Como que você tá vivendo? E elas ficam chocadas, né, comigo, assim. E eu tô sempre desconstruindo, porque eu acho que tá demais, sabe? Essa questão do nutricionismo. Sim, que é você um acha? suspiro assim de, meu Deus, sim, que desespero, é isso mesmo. Te deu desespero? É. Dá, né? Eu fico todos os dias desesperada. Eu sei bem. Mas enfim, né, gente? E aí, se eu for começar lá, não tem como eu não falar de amamentação, porque eu amo falar de amamentação. Eu pensei, como tem um monte de psicanalista aqui, eu acho que minimamente é interessante esse tema, né? A amamentação sempre traz alguma coisa. E aí, gente, o que acontece com a amamentação? Se a gente for pensar nessa dinâmica familiar, amamentação, eu faço um trabalho que eu não divulgo muito, é meio que eu divulgo para quem é paciente, senão eu não dou conta, mas aqui eu vou falar ok. Eu faço consultoria de amamentação na casa das mulheres pós-parto. Então, assim, meu Deus, eu precisava ir com eu vou te chamar. Eu preciso ir com uma psicóloga junto, né? Porque é um momento muito de vulnerabilidade, é muito difícil. Você chegar na casa de alguém que é do puerpério master ali e você tá ajudando na amamentação. E desde essa consulta até as consultas, eu dou consultoria de amamentação na gestação. Então, o casal vai lá no consultório e eu faço toda essa parte preventiva de conversar sobre amamentação no final da gestação. Gente, e o medo de faltar? Vocês, né, lidam com esse medo da falta, vocês vão saber explicar melhor do que eu, claro. Mas o medo de faltar nutriente tá na mãe, de um jeito assim, que parece que nem começou a amamentação ainda, mas vai faltar, vai faltar. Claro, seria uma discussão paralela que a amamentação é um grande ato político, o quanto tem política pública que favorece o aleitamento materno, esse mito que o leite é fraco, isso tudo já não ajuda ninguém. O cenário já é muito ruim e a gente é uma formiguinha contra fluxo o tempo todo. Mas é uma questão da confiança, né? Então ali é muito difícil, tanto na amamentação, tanto na introdução alimentar, os pais criam expectativas que precisam saciar a criança. É de leite, é de comida, tá comendo pouco. Isso desorganiza os ambientes, né? E é muito interessante que na minha primeira consulta de infância, sempre quando eu vou perguntar de amamentação, né, eu até como nutri consigo assim estabelecer um paralelo quando as mães às vezes falam, meu Deus, Marina, por exemplo, casos que eu atendo assim de crianças mais compulsivas, nossa, Marina, desde pequeno mamava que nem um bezerro. Nunca tinha leite suficiente porque nunca saiu do peito. Ou crianças de polo mais restritivo, que eu atendo bastante dificuldades alimentares, meu Deus, já recusou o peito desde pequeno. Então a gente olha na história, sempre tem alguma coisa pra gente chamar atenção. Por isso que eu falo com o psicólogo o dia inteiro, porque eu discuto os casos, a gente traz isso, né, discute tudo isso. Então sempre tem alguma coisa ali que já começou atrás, né? E sem contar também que como consultora de amamentação eu trabalho com desmame gentil. Gente, trabalhar com desmame é um negócio muito intenso. Porque para uma mãe ter uma coragem de desmamar, eu costumo dizer que é mais difícil para elas do que para os bebês. Porque a amamentação foi tão difícil de conseguir muitas vezes que como que eu vou ter coragem de desmamar? Esses dias eu atendi uma paciente que a criança desmamou sozinha, esse foi um grande milagre, porque às vezes acontece, e ela não conseguia mais dormir nunca mais. Eu falei, na terapia, eu encaminho todos os meus pacientes praticamente, porque são questões muito delicadas, né? Então, lidar com isso, ouvir relatos, lidar com a prática da amamentação, são discussões, assim, que eu preciso andar com Kiara do meu lado, como você chamar. Porque é muito além da nutrição, mas tem muito a ver, Sim, né? Considerando que o primeiro alimento é o alimento mais dinâmico que tem, que é o leite materno. Nutricionalmente não tem coisa melhor. muito bem. E daí, assim, Marina, como é que, né, você está dizendo aí, né, de andar com um psicólogo e falar, como é que você pensa essa prática entre profissionais, assim, de diversas áreas, assim, como é que você entende de qual maneira mais interessante disso se dá nesse tempo, como é que até se fazem, assim, os compartilhamentos de casos? Eu acho que esse é um grande ponto de discussão que na nossa prática mais clássica, assim, né, de consultório, tende a ser solitária, assim, e entre os mesmos, né, entre
Tô falando assim mais do universo psi, né? A depender do tipo de caso que se atende. Eu acho que a clínica da infância e da adolescência convoca, sim, a interdisciplinaridade, assim, né? Sim. Mas quando se trata de atender adultos com frequência, né, esse público, enfim, não convoca tanto isso, a depender dos casos, novamente. Mas eu fiquei aqui pensando e queria te ouvir mais nesse sentido, assim, como é que você pensa qual é uma maneira interessante de se dar esse trabalho? Não, é difícil mesmo, porque assim, gente, tem casos que eu atendo, os casos de transtorno alimentar em adolescentes e crianças, eu não posso aceitar o caso se não tem uma psicóloga na equipe. Porque senão eu vou secar gelo, e eu posso até atrapalhar alguns casos, né? Porque assim, você vai tratar como uma adolescente com bulimia, anorexia, que ela já tem medo de chegar até mim. Porque assim, o que você pensa numa nutricionista? Né? Não, gente, nunca dizendo mal da nutrição tradicional, ela funciona para várias áreas, tá? Óbvio. Né? Adoro a nutrição, mas eu digo, a nutrição assim, beabá, tipo, ai, coma isso, coma aquilo. Eu tenho um paciente com anorexia que não toma água porque vai inchar a barriga. É muito grave. Então, por exemplo, as minhas consultas é de desconstrução, é tipo psicoeducação, na verdade, educação nutricional, para desconstruir muitas crenças. E aí tô sempre falando com o psicólogo, porque eu não consigo nem atender se eu não entender que parte tá o paciente e o que eu posso falar. Tipo, eu atendo, né? Na minha equipe sou eu uma psicóloga. Ela estuda psicanálise, ela é do comportamento alimentar dessa área, então a gente tá o tempo todo, né? E às vezes ela fala pra mim assim, Marina, agora você vai conseguir falar sobre o peso com essa paciente. Sabe? E eu também, a minha primeira consulta, nutricionista, é um negócio espaçado, né? Eu acho que não precisa criar vínculo. Na verdade, a minha primeira consulta com todo mundo é vínculo. Eu tive que estudar isso sozinha, fui atrás. Né, eu já trabalhei muito com criança na minha adolescência, porque eu quis, em outros trabalhos sociais, então eu já tinha um pouquinho de noção. Mas fui na raça mesmo, sabe? Então, assim, me ajuda muito porque eu já tenho essa psicóloga junto comigo. Mas também tem a Isa aqui que eu atendo, né? Que é psicóloga também, e que a gente discute caso, como a Isa também e outras várias. Por exemplo, o que acontece? Chega lá na clínica, normalmente esses casos são encaminhados para o psiquiatra ou psicólogo. Então, o que eu faço? Cara de pau, peço para a mãe ali na hora me dar o telefone. Por quê? Porque como que eu vou tratar, ajudar uma criança com a nutrição se ela tem problemas, gente, transtornos mentais? Eu não tenho como. Então, eu não sou psicóloga, mas eu tenho que saber o que fazer, quem eu chamo, a gente tem que... Porque é muito delicado falar de comida, né? Na verdade, é o que eles mais fogem a falar de comida. Então, tem sessões que eu nem consigo falar de comida, pra gente falar no final de comida que é o que o paciente deu conta. Então, assim, a minha ideia é que cada vez mais os psicólogos saibam que existem nutris para encaminhar em casos que apareçam dificuldades alimentares, que são seletividades graves na infância, transtornos alimentares restritivos na infância. Também, às vezes, não é clássico que aparece na clínica, né? Esses dias uma psicóloga falou, Marina, eu não atendo transtorno alimentar. Mas eu comecei a estudar porque está surgindo na minha paciente uma coisa meio estranha. Parece que ela está com medo de comer. Tipo, ela tá com medo de comer, ela tá emagrecendo, daí eu já fiquei sabendo de você. Ela começou a estudar isso, mas ela falou assim, eu acho que eu vou encaminhar pra alguém que você conhece, alguém mais especializado, porque eu acho que tá ficando muito grave. Então, sabe, eu achei muito legal que ela conversou comigo e ela percebeu, enfim, ela foi até o limite dela. E aí, conhecer profissionais dessa área pra saber encaminhar, saber que existe. Então, o meu intuito hoje é saber, pra vocês saberem que existe essa área da nutrição, que trabalha em equipe com psicólogo e psiquiatra, no caso, né? De transtornos alimentares, que normalmente daí é o psicólogo que vê, eu nem, né, acabo nem entrando. Então eu acho que é isso, né, o trabalho de formiguinha, eu normalmente quando eu posso, eu vou em palestra, vou que nem eu tô fazendo hoje para divulgar. Acho que primeiro é a divulgação mesmo, né, e ser cara de pau. Eu falo para todas as nutris que estão começando, como eu tenho umas aulas que eu consigo dar em pós-graduação, desses temas, eu falo para as nutris que estão ali começando na área, falem com os psicólogos, tipo, manda o WhatsApp, o máximo não vão responder, e sempre respondem. Por que não vão responder, entendeu? Porque é tudo que eles precisam também. Como que eles vão lidar com tudo? Óbvio que não. Né? E eu também falo com muito pediatra e obstetra pela minha outra área, mas psicóloga ainda é o que eu mais falo, e eu acho que flui mais ainda, sabia? Sei, adoro os médicos com psicólogos, sempre
crescem muito bem, assim, futuras indicações, enfim. E, né, acho que o contrário, assim, do que você está falando aí também, nesses casos de questões alimentares graves, assim, também é verdade de que não se dá conta de acompanhar sozinha no consultório, assim, né? E da importância de que se construa essa rede, né? De que se construa essa rede interdisciplinar, né? De trocas, enfim, de acompanhamentos. E muito recentemente, enfim, eu também fui entender e saber disso, assim, né? Porque da minha prática clínica, assim, a minha experiência que eu faço, né, que ainda é no SUS, né, na atenção psicossocial, e acho que isso também traz um recorte. Acho que é importante colocar isso aqui também, traz um recorte social, assim, né? Esses casos não aparecem, são muito raros. Casos de anorexia são muito raros no contexto do SUS, né? Com camadas da população que são mais vulnerabilizadas, né? Porque, né, daí acho que nisso que você estava falando, né, o alimento entra em outro lugar. Total. Com frequência da falta, assim, né? Da insegurança alimentar. Sim. Né? Então, o sofrimento em relação à alimentação vai passando por outros lugares, assim, né? Mas ainda assim, são também crianças e adolescentes que têm acesso e são atravessados por essas coisas das redes sociais, assim, né? Se antes, né, no nosso tempo, a gente lidava com os ideais e com as pressões estéticas, né, considerando o universo que a gente convivia na escola, né, hoje em dia, né, uma adolescente tem que lidar com uma infinitude, né, de imagens mega filtradas, né, loucura. Então é muito duro, assim, a experiência da adolescência, das adolescências, né, no tempo em que a gente vive, é distinto do que há 10 anos atrás, assim, né. Então, nisso que você estava falando, assim, né, da importância de ter os profissionais psi, nesses casos, né, que inclusive envolvem gravidade e risco de morte, né, casos de anorexia graves, assim, que envolvem esse risco de morte, inclusive, e daí é muito interessante o que você está trazendo da sua perspectiva da nutrição, que é de ter uma outra relação com a comida que não passe por esses imperativos, tanto assim, né? Porque me parece que esses casos, como, né, de anorexias graves que entram daí já numa encruzilhada muito forte, assim, né? Onde esse imperativo se cristalizou de um jeito que é muito delicado. É muito delicado os movimentos, né, as intervenções aí que se faz. E que daí eu fico pensando, assim, que também não dá para ser por uma via da obrigação também, sim, né, claro. E da imposição, né, das coisas que acho que tem um risco de agravo, sim, né. Então, tem algo do que você está falando, assim, que você está contando da sua prática, que me faz pensar de estabelecer, né, de considerar ou construir uma relação com a alimentação que passe por uma via do desejo. Né? Não sei, eu talvez queria te escutar um pouco mais. A gente a gente combinou dela falar e a gente ter essa conversa até as 9 e daí abrir, tá? Só para não tô monopolizando aqui, só um pouquinho. Mas acho que eu queria te escutar um pouco mais nisso, assim, de como que você pensa nesses casos mesmo, assim, que você gravaram, como fazer esse manejo, assim, diante, às vezes, de uma recusa muito grande, ou de uma dificuldade muito grande também relacionada à compulsão, né? Que não entre também nesses imperativos, assim. Sim, mesmo. O que acontece, gente? A gente costuma dizer que, assim, nem toda dieta leva a um transtorno alimentar.
Mas todo transtorno alimentar começou com alguma dieta. Tá, Marina do céu, você não é nutricionista, você está falando mal de dieta, vamos... O que você está falando, né? Calma, gente. Quando eu falo de dieta, dieta muito restritiva, que já é imposta. E assim, claro, né, alguém que está com algum comer transtornado ou transtorno alimentar, porque eu não sei se vocês já ouviram falar, existe o comer transtornado, que não fecha para um diagnóstico de gravidade, frequência, tudo, para um transtorno alimentar, mas a maioria das pessoas tem um comer transtornado. Por exemplo, esses pensamentos de medo de engordar, pular refeição, os jejuns loucos. Tipo, tem alguns ambientes que até trazem mais isso, né? Algumas academias que você vê o povo bem louco, assim, com a comida. Então tem muita gente que tem esse comer mais transtornado. Só que o que é muito delicado? O próprio comer transtornado e os transtornos alimentares são muito silenciados. Porque são doenças mentais, né, como outras, mas que você, né, consegue disfarçar, esconder. E é o grande orgulho da sociedade para adolescente. Que massa! A gente está comendo hambúrguer, você está comendo salada. Você é o orgulho do grupo. É como um grupo enxerga também. Então, assim, para manter isso, tem muita coisa por trás. Por isso que vai além da nutrição, tá? Então, assim, tem N coisas. Então, o manejo vai depender demais. Mas lembrando que a primeira coisa, assim, a gente fala que a gente tem que entender essa mentalidade de dieta da família. Existe predisposição genética para transtorno alimentar? Existe. Só isso? Não. Dinâmica familiar, né? Tem famílias que, por exemplo, não conseguem lidar e acabam escondendo coisa tipo amendoim moído na comida do adolescente para ele engordar, óleo tal, tipo, tudo escondido. Então, sempre falo, a alimentação é um grande ato de confiança entre a criança, o adolescente e o adulto, né? E os pais acabam por desespero indo por um caminho de resolver a qualquer custo. Então, já se não tem confiança no ambiente familiar, é um ambiente familiar tóxico em relação à comida. Então, assim, já tem uma mentalidade de dieta enraizada. Por mais que os pais não estão fazendo dietas loucas, mas é sem querer, porque as pessoas falam de alimentação como se... Claro que os pais têm essa intenção de ajudar, mas às vezes são comentários sem querer, que é o maior gatilho, e a pessoa acaba fazendo jejuns por causa disso, ou tem paciente que compensa na própria... Né? Então, assim, por exemplo, a anorexia no senso comum, a gente olha no Google, anorexia, uma pessoa que se olha maior do que ela é. A distorção de imagem não está em todas as anorexias, né, gente? Na verdade, é como a pessoa se sente insatisfeita com o corpo e outras... Né, por exemplo, não sei se vocês já pensaram nisso, mas qual que é a diferença da bulimia com a anorexia? Na verdade, é o IMC, por isso da minha área. Né? É o IMC, é o baixo peso na anorexia que vai... Porque tem meninas com anorexia que não vão seguir o padrão do livro, que vão purgar. E a purgação não é só através de vômito. Tem paciente que desmaiou na academia porque estava compensando. E já tinha anorexia. Então é grave porque elas se sustentam através de todas essas práticas e é difícil saber onde está começando, por isso a psicóloga. Marina, o que você faz como nutricionista? Primeiro escuto. Entendo o que é a crença, o que levou, sem nenhum julgamento, porque é muito distorcido o que elas falam. Tipo, qualquer paciente, tanto de compulsão, tanto de bulimia, tanto sem nenhum diagnóstico, às vezes eu nem sei o diagnóstico, e vem na primeira consulta, eu não posso diagnosticar, então... Mas eu apenas acolho, escuto... E tem coisas que são clássicas que eu normalmente falo na primeira consulta, né? Uma delas, né, é aquilo que eu falei, eu pergunto o que a pessoa acredita da comida, o quanto ela se preocupa com a comida. E uma pergunta que eu faço em algumas primeiras consultas, né, quando tá um papo assim mais aberto, o paciente já tá... O brigadeiro é saudável para você? Aí a primeira paciente me olha, gente, é óbvio que não, né? Essa louca tá perguntando isso pra mim, nutricionista, não sei de onde que ela tirou isso. Beleza. Aí a paciente, muitas me respondem tipo, só se for com whey, só se for com biomassa de banana verde. Muitas respondem isso, né? Na hora eu seguro o máximo, né? Porque é complicado, realmente elas acreditam nisso. E eu falo, elas falam, tá, Marina, óbvio que não. Eu falo, eu entendo você achar que não é saudável, mas eu vou te fazer pensar, você não precisa concordar com nada que eu vou falar hoje, mas eu quero que você escute, e é o que eu falo pra vocês. Esse é o convite pra gente começar a pensar nessa nutrição. Então, o grande manejo é a desconstrução inicial. Então, por exemplo, brigadeiro saudável, tá. 3 palavras-chave para o acompanhamento. Contexto, frequência e quantidade. Esse é meu grande primeiro mantra. Né? Mantras. Então eu falo assim, ó. Contexto. Eu dou um exemplo, sei lá, na minha vida. Faz de conta que eu tenho um chefe, não tenho, mas... Eu tenho um chefe, chego em casa, daí estão me estressando lá em casa, isso acontece bastante. Aí, beleza. Daí o que acontece? Eu não... Tô sem recursos...
eu tô nesse contexto meio caótico e eu vou resolver fazer uma panela de brigadeiro. Aí quando eu vejo, eu não tô lidando com nada e com frequência semanal eu tô fazendo essa panela de brigadeiro. E como eu não presto atenção em nada mais que eu tô fazendo, de repente eu vejo, eu comi quase a panela inteira. Então tá vendo que eu não tô julgando leite condensado, Nescau e manteiga? Porque pra mim esse é o brigadeiro. O leite em pó junto fica cremoso. Né? Então assim, pra mim esse é o brigadeiro. Eu não tô julgando os ingredientes do brigadeiro. A gente tá olhando pro contexto, pra frequência, pra quantidade. Então nesse caso eu não acho saudável. Mas assim, até eu falo pras pacientes, você vai na casa de uma amiga. Cara, eu sei que você gosta de salada, eu também gosto bastante, é verdade, eu gosto. Mas se ela te receber com uma salada... Ai, gente, por favor, você não vai na casa de alguém, você espera, pelo menos, sei lá. Mesma coisa, você vai numa pastelaria e a pessoa leva uma marmita fit. Pra mim é esquisito. Porque a sociedade fala, nossa, que orgulho, mas eu falo, gente, tem coisa aí. Como que a pessoa não tá se permitindo se ela tá na pastelaria? Então, entende que tem, né? Então eu explico assim, se o contexto, a frequência e a quantidade pode ser ok. Não é à toa que a gente canta parabéns num bolo e não numa rúcula, né? Então, existe essas questões, né? Então, primeiro esse o convite do contexto, frequência e quantidade, que a gente desconstrói muito, e muitos outros. Então, tipo, uma coisa que transfere. É a criança que tá na tua clínica, mas às vezes é a mãe que eu vou ter que chamar. Por isso que eu costumo dizer que eu atendo muito família. Porque você primeiro tem que entender, saber desconstruir, saber quem eu vou chamar em cada momento também, né? Então, assim... E também, assim, tem muitas mães que me perguntam, tá, você faz plano alimentar, né? Na verdade, eu faço muitos combinados com o paciente, porque como é baby steps, tem paciente que juro que o meu combinado é tipo assim, eu desconstruo que a banana não engorda na consulta inteira, porque assim, ó, gente, tem gente que tem certeza, é uma crença mesmo, e não só as pessoas que têm transtorno alimentar, várias, que alface emagrece e que bolo de chocolate engorda. Imagine que eu ia estar tanto tempo estudando nutrição se fosse tão simples, preto no branco, uma soma. Mas assim, a distorção dos pensamentos assim, é muito assim com a comida, né? Então a gente desconstrui isso. Então às vezes na minha consulta o combinado é tenta se colocar num momento de comer uma banana um dia à tarde, escreve como foi e me traz na próxima consulta. Como tem consultas que não, tem consultas que eu já consigo montar uma rotina com o paciente, tem consulta que a gente não consegue nada prático, que é só desconstrução. Vai depender muito. Uma prática clássica do meu consultório, seja com anorexia, seja com pacientes com bulimia que tem muito medo de saber o peso, eu peso de costas do paciente. Porque é muito complicado esse número representar coisa demais, assim. Tem paciente que se pesa 3 vezes por dia, 4 vezes. Aí eu converso com a equipe, a gente vai ter que tirar a balança desse paciente. E eu vou pesar de costas porque eu preciso saber o peso, né? Então é complicado, assim, às vezes a nutricionista é, assim, a ruim da equipe para o paciente, porque eu tenho que tirar o exercício físico de uma paciente que está perdendo muito peso. Nossa, uma nutri que tira exercício físico, sim, porque é o contrário do mundo saudável, é um negócio bem... Então, assim, é triste, mas acontecem muitos manejos dependendo da situação. Será que eu respondi? Sim. Viajei. Não, bastante. Respondeu bastante. O que vai me ficando aqui para mim, né, do que você está contando aí da sua prática nesses casos, assim, é como, e essa é uma discussão que a gente faz aqui, assim, também, né, o quanto esse tipo de sofrimento pode ser maquiado porque ele está muito próximo de uma curva da normalidade, né, de uma... Né, do que está em voga, né, do que tem valor, assim, né, e daí então é muito também interessante ver, né, como é minucioso e cuidadoso esse manejo aí que você faz desse tema, né, com os pacientes. Né? Porque eu fico pensando daí, né, no que eu sei, de que, até do que você acabou de falar, que a nutrição clássica não é muito essa visada, assim, né? De que tem um olhar específico para esses casos e de que é importante ter esse olhar específico, assim, né? Que se não houver essa formação, esse olhar mais atento, pode incorrer também em agravos. Né? Não sei, o que você diria? Assim? Não acontece, infelizmente, de colegas que não estudam essa área, de deixar a pessoa pior ainda, né? Então, por isso que eu falo, assim, eu falo muito para nutricionistas, colegas, tipo, encaminha na dúvida. Essa área está crescendo cada vez mais no Brasil.
Porque qualquer comentário de um nutri ali também, que não é por mal, é a área da pessoa, mas tem que ter muita sensibilidade, eu acho. O profissional nutricionista, hoje em dia, não dá para não ser mais humanizado, né, gente? Para mim, falar de comida é falar de muita coisa, né? Então, também meu convite para os pacientes e também para vocês hoje, assim, é a gente olhar mais para dentro, né? Como assim? A gente, né, eu digo muito mulheres, mas os homens com certeza também, mas mulheres é a minha prática. A gente é muito convidado a olhar para o externo no sentido assim, isso de mídias sociais, né? As minhas pacientes ficam olhando, tem muito isso no TikTok, eu sei porque os adolescentes me mostram tudo. Fica tipo, o que eu comi num dia em quantas calorias, né? Aí elas querem imitar a blogueira que comeu aquilo e as blogueiras comem 800 calorias. Gente, é inviável. Aí pra você, mas pra elas aquilo faz muito mais sentido do que um profissional, porque o profissional é a mãe que tá fazendo elas virem. É muito raro um adolescente, uma criança pedir nutricionista. Quando isso acontece, eu já fico, né? Então, assim, o externo tá muito presente, no sentido ali, a rede social, o número da balança, o cardápio que montaram. Então, assim, olhar para o que o outro come. Então, meu convite é olhar para dentro, porque, assim, as pessoas silenciaram através de muitas dietas restritivas, quando que elas estão com fome? O que é fome para elas? O que o corpo diz quando está começando a fome? O que é saciedade? Tem gente que para de comer quando está muito cheio, né? Que nunca entendeu o que é um estômago confortável. Então, a maneira que come, com muita distração, isso na infância é muito comum, né? Então, se conectar, por exemplo, com o quesito satisfação. Tem gente, por exemplo, que você pergunta assim, paciente, até as grávidas, eu pergunto, o que você acha que à tarde faz mais sentido você comer? Elas, meu Deus, mas me mandaram comer sempre uva e castanha. Eu posso decidir? Eu, sim, tá, vamos lá. Elas ficam com tela azul assim, tá, vou te ajudar. Doce ou salgado? Salgado. Eu acho que eu prefiro salgado à tarde. Com o clima que você tá, alguma coisa quentinha. Você percebeu que você come uva e castanha? Não faz nada sentido com a tua preferência. Então as pessoas são muito condicionadas a seguir, não se conectar com o que o corpo fala mesmo, né? E a gente, né, através do comer intuitivo também, que é uma ferramenta que a gente estuda muito nessa nutrição, a gente conseguir, com muito cuidado, que o paciente vai conseguindo confiar no que o corpo dele diz, também com a ajuda da psicologia, justamente porque a questão do corpo está muito ligada à questão da alimentação. Tem crianças que falam assim, eu não confio na minha fome, porque como eu sou mais gordinha que a minha amiga, certeza que eu sou uma faminta. Então, assim, a gente escuta isso horrível. Isso. Né? Então, essas comparações com corpos. Então, assim, a parte, por isso, preciso totalmente de equipe, né? Tem coisa, né? E, enfim, o quanto se sente inadequado com o próprio corpo, isso vai relacionar na escolha alimentar. Mas dizer para as pessoas que elas têm o poder de escolha na alimentação e elas podem parar para pensar o que vão comer, né? E eu sou uma grande facilitadora do processo. Mas aquela questão assim, siga isso, né? Na minha clínica, eu atendo na poltrona, assim, né? Tipo, na frente do paciente, né? E não é muito normal na nutrição isso, assim, não é tão comum. Hoje em dia é um pouco mais. E é engraçado, porque eu tenho uma mesa também, porque na mesa eu faço atividades com as crianças. Aí os pacientes novos que chegam já vão sentando na mesa. Eu não sento na poltrona, a pessoa, tipo, vai ser nutricionista mesmo? Dá um negócio meio estranho. Mas às vezes é esse acolhimento que faz a pessoa, tipo, conseguir falar daquele tema que nunca conseguiu falar antes. Tem uma adolescente que fala, eu nunca tinha falado essas coisas pra ninguém. E agora, conseguindo falar aqui, eu acho que eu vou conseguir explicar pra minha mãe o que eu tenho. Aí, tipo, então, de alguma forma faz a diferença esse espaço pra poder falar. E aquela angústia do nutricionista de sempre resolver, eu trato isso na minha terapia, porque não tem como ficar resolvendo tudo, mas às vezes a escuta funcionou naquele momento e foi, entendeu? Mas é angustiante também, óbvio. Sim. Eu vou só fazer um comentário por causa dessa angústia, assim, pensando num comentário que me parece muito comum de alguns nutricionistas, dessa angústia do paciente não aderir ao tratamento. O paciente procura, aí eu elaboro um baita plano alimentar perfeito, e ele não adere. Nossa, como isso é angustiante, mas acho que exclui tudo isso que você está propondo aqui, né? Sim, exatamente. Eu nem sei fazer esse tipo de abordagem. Eu já atendi assim na faculdade, porque era obrigatório, eu ficava tipo, pasma. O que eu estou mandando alguém comer isso? Não faz sentido nenhum, não sei nem o que eu vou fazer na minha vida. Sabe? Então, assim, eu acho muito, sei lá, parece
nada horizontal mesmo, né? Então, você construir junto com o paciente, eu sinto que eles aprendem para a vida. Né? Eu, por exemplo, tenho uma estratégia de diário alimentar que a gente utiliza, que o paciente, por exemplo, ele coloca a nota para a fome dele, a nota para a saciedade, pensamentos e sentimentos ao comer. Daí eu falo, quando eu vejo que tá, anotou umas coisas assim, eu levo para terapia essa parte do diário, né? Porque tem coisa que é, tipo, escreve coisas que eu não sei ali manejar na hora. Mas é entender também aonde é o meu papel, né? Eu sou muito sincera, olha, os pacientes choram, tem o lenço lá, mas assim, eu também falo, isso daqui, você não vai na terapeuta amanhã, é o dia de você falar sobre isso, né? Porque realmente, às vezes, a gente se vê meio... Mas assim, é incrível, eu amo isso tudo, assim, daria para falar de várias coisas, né? Além dessa parte da adolescência, eu atendo muita criança que não come as coisas, assim. E normalmente, gente, é alguma coisa da dinâmica familiar e totalmente psicológico. Se não é da fono, né? Às vezes tem questões assim, tipo, mais motoras também, né? Essa parte de seletividade, dificuldade, na verdade, alimentar na infância, tem várias frentes também, orgânicas, né? Eu encaminho muito para terapeuta ocupacional também. Mas sabe que a maioria hoje em dia que eu atendo de dificuldade na infância para comer, seja em exagero, seja em restrição, é alguma coisa da psicologia. Tipo, é com um psicólogo na equipe. É porque eu acho, Marina, que eu fui notando aqui algumas similaridades, diferenças, né? Uma fono pode compor essa equipe, não necessariamente para tratar daquilo que organicamente também se mostra disfuncional. Como, por exemplo, né? Você citou que a comida virou um assunto discursivo. Criança, adolescente, discutindo o que é que a comida é. Se você cita a amamentação, você já está dizendo que ela é antes do sujeitinho ser sujeito também, né? Porque ele é alimentado antes de escolher se alimentar. Eu acho que esse é o nosso viés comum que circula psicologia, fono, nutrição e qualquer outra área, né? Porque, por exemplo, eu atendo pacientes que têm questões alimentares, bebês, crianças, adolescentes, porque é na fono que eles questionam o que não entra pela boca. Uhum. Mas eu não necessariamente atuo na boca dele. Sim. Interrogo, porque, veja, o ato de alimentar-se antes é de ser alimentado. Alguém dá comida para a criança. Então, quando eu peguei poucos casos assim, mas eu já atuei em casos onde um bebê tinha uma recusa alimentar. Uhum. E era algo relacional, a gente não precisa dizer só psicológico, vamos dizer assim, relacional, onde aquele que ofertava, a mãe, o seio, estava batido por uma depressão. Uhum. E o bebê, com a sua sagacidade, fecha a boca. O que uma fono faz aí nesse sentido? Tal como eu acho que a nutrição, eu acho que você citou o corpo. Acho que esse é o objeto de quem trabalha humanamente também com os sujeitos. Então, seja da psicologia, o psicólogo também, da fono, ou da nutrição, ou da terapia ocupacional, acho que a diferença, quando você vai falando assim, eu dou espaço para falar disso, para significar um pouco mais esse ato, é que a gente não trabalha com o corpo biológico só. Uhum. A gente trabalha com o corpo libidinal. Então, abrir a boca para comer ou ser alimentado é um ato de desejo. Por que escolher, de repente, uma fono para ir nesse momento? Porque é onde o sujeito leva a sua questão. Não sou eu Sim. necessariamente que digo, é de fono que precisa, é de psicólogo, mas é onde a gente localiza onde mora a nossa questão. Eu acho que a visão que acho que a gente tenta integrar também é o quanto esse corpo que fala, que você cita, a gente está dizendo então que é um corpo que perpassa discursivamente pelo ato alimentar, pelo ato discursivo e marca o corpo dele, sujeito, tal como sintoma ou não. Laís. Trabalho em consultório e escola de educação infantil. Então, atendo, que é mínimo, assim, não é tanto que eu mais faço, mas atendo algumas mulheres para emagrecimento.
E já na hora, né, ali do início, eu já falo, eu não uso fita métrica. Bem para você, né? Quando eu consigo falar antes da consulta, no agendamento eu já falo, mas senão eu falo ali. E já teve casos da pessoa levantar e ir embora. Bem, Sim. né, eu explico, né, a minha abordagem, enfim. Em alguns casos nem balança, né, quando eu percebo que que eu deixo isso por último, quando eu percebo que é muito mais emocional do que qualquer outra coisa, eu acabo não usando. E aí um outro contexto, assim, trabalho muitos anos em escola de educação infantil, mais de uma escola, e desde berçário, assim, o quanto isso é delicado, né, de ser tratado na prática, principalmente com educadores, né, e tem escolas que eu fico muito mais presente, assim, então, né, algumas eu fico todos os dias, então eu consigo acompanhar mesmo, né, a alimentação. E aí a gente está falando de algo que acontece sistematicamente, pelo menos ali 4, 5 vezes ao dia, né. E aí é uma pessoa que está se relacionando com a comida 5, 4 vezes ao dia, sem a presença do familiar. Uhum. E aí a gente vai observando outros desdobramentos, né, e aí onde eu queria chegar é que às vezes a gente recebe algumas questões de profissionais de fora, né, solicitando algumas retiradas de alimento, que eu acho que tem um pouco de encontro que você falou, que não sei se é algo da moda ou o que é, né, mas sem muito embasamento, né, do assim, meu filho com 2 anos não pode comer ovo, mas não pode comer, não pode comer trigo, não pode, enfim. Eu não quero que ele coma bolo, porque se até os 2 anos não é saudável, agora também não vai ser. E aí, né, é um desafio você entrar nessa fala de que o contexto importa, né? De que o contexto social é importante. Você sentar à mesa com outras crianças para comer o mesmo alimento é importante, para além do fisiológico, né? Que essas palavras tenham impacto na vida do sujeito, né? Desde bebê, né? E trazer essa calmaria, né, da amamentação e dessa introdução alimentar, e, né, desses primeiros passos, assim, de que às vezes a criança fecha a boca, você não sabe o motivo, claro, né, não tem como saber, e, enfim, talvez quem esteja acompanhando sabe, mas a gente que está ali na ponta desconhece isso. E muitas vezes a gente vai saber qualquer coisa, notícias de talvez um porquê, 2, 3 semanas depois. E nesse tempo a criança está sem comer. E os adultos todos estão, né, tipo, olhando para mim e falando assim, como assim? Você é nutricionista, dê um jeito nisso. Né? E eu falo, não, gente, vamos esperar. E aí passa 2, 3 semanas, né, a mãe tinha ido viajar, os pais brigaram, a cachorrinha morreu, né? Então, tinha um contexto, e como é que você vai obrigar esse sujeito a comer? Como é que você vai obrigar esse sujeito a ir para a mesa? Então, é algo que eu penso que precisa ainda de muita discussão e atenção, que são as escolas, né? Como que a gente atinge isso, né? Que está lá todos os dias, né? Segunda a sexta, inteiro, né? E que tem aí, né, muita coisa que poderia contribuir, né, positivamente aí para tratamentos. Né? Sim. Nossa, que legal. Muito bom. Isso de escola é um grande desafio, né? Eu já trabalhei em escola, mas eu acabei parando porque eu ficava muito frustrada. Mas, enfim, é uma experiência muito legal. E eu falo com bastante colegas nutricionistas de escola. Por quê? Porque muitas vezes eu e a psicóloga da minha equipe, a gente faz reunião com a Nutri da escola e com os professores. Até para explicar, porque os professores têm essa cultura, né, de alimentar a criança na colher, tem que enfiar a mamadeira, tem coisas muito culturais mesmo, né? Aquela mamadeira com Nescau que tem que ir para a boca da criança. E essa responsabilidade das professoras, quando eu trabalhava na escola, elas falavam assim para mim, eu não vou deixar esses pequenininhos sem comer, saia daqui. Saia daqui que eu vou dar. Tipo, elas ficavam angustiadas com a minha presença porque elas falavam que eu era muito tranquila. E elas precisavam, porque assim, eu me coloco no lugar delas. Tipo, uma prof, né, eram 20 crianças e a mãe perguntava na agenda, comeu? E elas tinham que falar sim, né? Como que eu vou deixar o filho dos outros sem comer? E é muito comum isso. A maioria dos pacientes que eu atendo, né, que é particular,
é período integral no colégio. E muitos casos, não são poucos, que a criança come na escola e não come em casa. Tipo assim, sempre, praticamente. Assim. E as mães ficam de cara, elas, meu Deus, não é possível, né? Como que tá esse ambiente em casa? Elas pegam a receita com a tia lá com a prof lá da cozinha, com a tia lá da cozinha, enfim, faz a mesma receita e a criança, né? E a frustração só aumenta, assim. Então, essa questão da criança ser, tipo, muito o centro das atenções na mesa, né? Tipo, a criança ali Tem muitas famílias que não comem junto da criança, né? E isso não é uma recomendação tão simples, tipo, comam em família. Ouvindo, tá bom. Mas assim, tem gente que se desorganiza de conseguir confiar numa criança com autonomia comendo junto. Porque se comer comigo, vai comer pouco. Né? Já adianta o quanto a criança vai comer antes da experiência. Assim. É muito frustrante para os pais, assim, realmente. Mas bem legal, adorei Tia Nutri. Tenho vontade de perguntar se a questão do medo. O medo da pasta de amendoim, o alimento, isso me soa estranho. Sei, falar um pouquinho, no final, um pouquinho, o que é esse medo? Sim, não é que se soa estranho mesmo, né? Eu também acho. Que bom que a gente pensa assim, né? Porque, mas enfim, existe uma carbofobia muito louca, assim. E eu acho que isso vem. Eu acho que a gente precisa voltar um pouco atrás, sabe? Eu estava dando uma palestra na Tuiuti esses dias, e até a professora falou, nossa, tua palestra me remete, ela era mais velha, assim, ela falou, me remete que a gente da nutrição precisa voltar antes do boom dos industrializados. Quando a comida era mais caseira, quando a comida era aquilo que tinha para comer, não tinha tanta variedade. Hoje em dia, a indústria do emagrecimento é tão grande quanto a indústria de produtos prontos. É tudo muito confuso para as pessoas. Ao mesmo tempo que eu tenho que emagrecer, tem alimentos muito palatáveis, que são muito gostosos, e é onde eu lido com as minhas emoções. Então, nesse sentido, né, seja que o aprendizado é no grupo social, seja é na dinâmica familiar, se fala muito, se rotula muito os alimentos, é uma grande dicotomia entre comida saudável, comida não saudável, comida permitida, comida não permitida. Dia lixo, não sei se vocês já ouviram falar, eu acho horrível isso. Do tipo assim, meu Deus, daí nesse dia a pessoa nem entra em contato com nada, apenas come e é uma despedida. E é muito louco isso na vida da pessoa, porque ela vive para aquilo, né? O que a comida torna o prazer imediato e único da vida da pessoa, né? Em todas essas construções, esse medo de, por exemplo, crianças e adolescentes que estão aprendendo muita coisa e já aprendem que a comida, tipo, você só pode isso na sexta-feira. E um pedacinho só. Eu acho também que, como eu atendo a primeira infância, a gente tem esse, né? A gente, como Nutri, a gente segura o doce até 2 anos. A gente segura o açúcar até 2 anos pela formação do paladar da criança. Só que, para mim, é muito interessante, porque eu falo para os pais, segurou o açúcar, beleza, mas a maneira que você vai apresentar o açúcar, o doce, para uma criança, ela vai criar uma relação com o doce. E tem muitos pais que, sem querer, no aniversário de 2 anos da criança, tipo, com a melhor das intenções, coloca muito doce na frente da criança. Agora você pode. Se mate de comer hoje que é muito gostoso, mas cuidado que engorda. Né? Tipo, isso é vilão, coitadinho, vai se acabar, depois vai se arrepender. Então a gente já tá passando para a criança informações sobre algo que a criança vai criar uma relação negativa com o doce. São muitas crianças que crescem com medo. Né? Os pacientes realmente eles têm medo por questões distorcidas mesmo, da caloria, do carboidrato, medo de azeite de oliva, por causa normalmente é caloria. Tem muito aplicativo que se conta a caloria. Eles baixam, eles ficam vendo, é super reducionista essa visão da nutrição, né? Então, tipo, eu vi que uma colher de sopa de azeite de oliva tem isso, mãe, nunca mais coloca azeite na minha comida. E as mães, né, nunca julgarei, porque é muito complicado, né? Tipo, a mãe viu que a criança está insatisfeita, que ganhou peso, está se comparando com as amigas, e na maior das intenções, minha filha quer emagrecer, então ela viu que o azeite é calórico, eu vou tirar. Aí começam. Muitas mães acabam incentivando no começo, e muitas mulheres adultas também têm alguns medos de comida. Isso é bem comum e acaba passando. É sutil, mas no meu consultório aparece, assim, todos os dias algum medo, normalmente de carboidrato, ou de gordura por causa da caloria daí. Eu não sei se eu respondi. Eu pensei bem quando você falava das famílias antecipando a coisa do açúcar, né? Olha o que você vai fazer da sua vida e tal, né?
essa antecipação dos adultos. E aí eu queria ouvir um pouco, se tem... Você acabou não tocando, não sei mas provavelmente é um tema que atravessa, que é essa antecipação também que se fala nos casos, que eu compartilho bastante com a Romana, que é nos casos de autismo. Essa coisa que parece, às vezes, seletividade alimentar, acho que é o termo, né? Seletividade. Boa. E aí, às vezes, parece que ganha essa dimensão também, que antecipa um sujeito com seletividade alimentar porque vem o diagnóstico. Então, veio o diagnóstico por motivo X, às vezes não necessariamente por causa da seletividade alimentar, e a partir daquele momento você observa uma preferência alimentar na criança. Sim. E ela vira tudo, né? Você observa bom, daí isso, no caso adulto, vai observar um movimento e vira uma estereotipia. Vai observar, né, Sim. um interesse sobre algum assunto específico e vira hiperfoco, né? E um pouquinho pensar um pouco como é uma experiência de manejo, enfim. Não, perfeito, adorei, é isso. Não, mas é muito isso, né? Tem gente que já me procurou, porque a gente tem investigado no meu filho um autismo, né? Tá com bem novinho, principalmente com 2,5, que me procurou nesse sentido, e a gente já quer adiantar uma consulta, porque certeza que vai ter seletividade alimentar. E isso não é só em casos de autismo, sério que sempre acontece. Marina, ouvi falar, né, que você trabalha com prevenção na infância. Ouvi falar que a fase dos 2 anos é terrível, então eu vou marcar uma consulta 1 mês antes de fazer 2 anos, pra você me falar tudo que eu tenho que fazer. Aí, olha, é melhor você não vir. Eu sou muito sincera, tipo assim, não vamos esperar. Enfim, mas dá muita angústia, assim. A seletividade, eu falo assim, primeiro de tudo, as crianças selecionam. As crianças têm preferências, que coisa boa, né? Porque a gente também tem. Eu sempre falo nas consultas com os pais que eu não gosto de beterraba. E eu fui uma criança com dificuldade de comer legumes devido à minha introdução alimentar e coisas da dinâmica familiar. E eles ficam tipo, nossa, você come tudo hoje em dia assim. Não gosto daquele papo que é tipo assim, quando vira adulto passa isso. Não, gente, óbvio que não, né? Mas também cuidar com antecipar. Então, assim, esse daí dava pra falar 1 hora, esse tema. Tipo, é maravilhoso. É uma grande prática minha também. Mas, assim, as crianças, gente, eu costumo dizer que a introdução alimentar é dos 6 meses até os 2 anos, né? A aceitação é cíclica. Quanto isso frustra os pais. Né? Como a colega falou, os bebês, a gente não sabe o que está acontecendo. Eles não falam, né? Vai saber o que está acontecendo. Mas eles comeram abacate num dia, daí o que acontece? Tem até memes sobre isso. Que daí comeu abacate um dia, a mãe e o pai saem correndo pro mercado e compram um monte de abacate. Meu Deus, esse bebê. Que abacate? Ai, Marina, eu juro que comi a manga e parou. Eu juro, eu acredito 100%. Vou te mandar vídeo pra você ver. Não, eu acredito. Não, tudo bem. Mas assim, é cíclico. Vai ter dias que vai aceitar, vai ter dias que não. E a criança mais velha, não é que, por exemplo, eu acredito muito que os pais têm dificuldade de dar autonomia. Principalmente em diagnósticos específicos, de confiar que aquela criança pode ter autonomia. Só que a criança, por exemplo, ela pode fugir do banho, fugir de escovar os dentes, assim, mas da alimentação, ela vai acabar tendo que ir, né, pro banho. Tipo, ela vai fugir, vai acontecer alguma coisa, mas assim, provavelmente os pais vão enfiar no banho. Mas comer, se ela fecha a boca, é muito difícil. Tem pais que forçam, mas depois se arrependem muito. Então, assim, é algo também que a criança quer ali mostrar autonomia, me parece, em alguns casos, né? Que daí os pais acabam dando culpa no feijão, no arroz. Não, coitado do feijão, não é ele. É uma coisa do ambiente, né? Eu acho que o ambiente impacta demais. Só que, assim, a gente tem que começar a se preocupar quando, por exemplo, de um grupo inteiro alimentar, vamos pegar o grupo das frutas. A criança não aceita nenhum. Né? Porque, assim, eu falo, gente... O cuidado com a fase também. Por aí tem muito assim, é só uma fase, relaxa. Eu falo, a maneira que os pais conduzem a fase faz toda a diferença. Mas não é também, eu falo assim, o caminho do desespero é a contramão do caminho do aprendizado. Então, como que eu lido com uma fase de dificuldade da criança? Através do lúdico na clínica para ela virar amiga dos alimentos. Então, a gente faz a maior bagunça com a comida. Uma coisa assim... Ela gostou da nossa bagunça aqui. Nossa, eu amei, porque é isso, meu consultório é um horror. Você chega lá, você pisa na manga, tipo... Porque criança... eu adorei. Não, porque, sabe, porque às vezes as crianças em casa, os pais, assim, o contato que elas têm com a comida é muito, assim, são alimentadas. Eu tenho criança que eu atendo, que tem 6 anos e a comida é dada na boca. Porque ele não sabe comer sozinho. Ele sabe, mas é muita bagunça. Então, assim,
é muita coisa essa parte de dificuldade, mas, enfim, eu fui divagando falando nisso, sabe isso? Mas faz sentido o que você falou. Mas o autismo eu acho que é um terreno também, você diz, né, muitas coisas, mais delicado, porque eu acho que quando você fala da questão ambiental, me faz pensar um pouco de medo, né, dessas insígnias que vêm antes da criança, assim, não vai isso, não vai aquilo, não vai comer, é uma delas, não vai falar, não vai ter autonomia, não vai olhar na cara, essas coisas. Já tem de crianças que com 6 anos nunca tinham bebido água, só tinham bebido suco. Mas eu fiquei pensando que tem essa relação também com o medo, né? Quando você citou o SUS, me lembrei disso. Uma vez eu li alguma coisa até que os pacientes eram mais obesos do que magros. Né? Não sei se a relação era com o alimento mais... Ultraprocessados. Ultraprocessado mais barato, Ou né? até a satisfação de comprar algo mais açucarado, gorduroso, alguma coisa assim, né? Sem dúvida que é um recorte social interessante, né? Mas também eu acho que existem as dietas para autistas, por exemplo, né? Que é outra coisa que circula aí nos nossos campos como forma de intervenção. Né? Então, que existiria uma dieta que favoreceria, acho que é uma questão do comportamento. Eu não sei qual seria, mas qual que é a tua opinião? Temos aqui a Célia, que terminou a pós dela em autismo. Ela tem um filho que é autista. Nós duas somos nutricionistas também. Eu sou da parte mais funcional, que foi o que ela falou, das dietas. Eu sou contra aquela dieta, corta caloria, corta isso, corta aquilo. Eu acho que você tem que comer de tudo, mas moderado. Você consegue manter o peso, qualidade de vida, e você não precisa fazer aquelas dietas que estão aí na moda hoje. Isso eu sou extremamente contra. Quando vem alguém que me pede essa dieta, eu digo, não, procure outro nutricionista que eu não faço. Contra a seletividade, eu trabalho, vai muito autista no meu restaurante. E tem uns que conseguem comer 1,5 kg de macarrão, só macarrão. Isso é sério, isso é muito sério. Mas como é que não tem como você chegar numa pessoa e dizer, coma, eu às vezes digo, não quer comer uma saladinha, prova. Olha, eu consegui fazer troca com alguns, lógico, suborno, né? Sinceridade. Mas tipo, eu te dou um doce se você comer 3 vegetais hoje. Tá. E no restaurante. Tá. Porque eu vejo essas crianças tirando dos pais, que isso parte muito dos pais quererem também, querer essa mudança com o filho. Então, eu vejo assim, o pai chegando, o filho faz, eu digo, vamos fazer uma troca? Eu digo, posso fazer uma troca, mas eu peço permissão para os pais primeiro, não sou evasiva, de jeito nenhum. Aí eu digo, vamos fazer uma troca hoje? Posso fazer uma troca com ele? Pode. Aí eu falo assim, vamos comer vegetais, vamos comer, o que eu posso? Daí ele pergunta, o que ele pode pegar? Eu digo, você pega o que você tem vontade de comer. Mas faça um prato bem colorido, e ele faz. E tem 3 que estão comendo vegetais. Que bom. Então, mas naquela, daí no fim do almoço ele tem direito a um doce, mas eu pergunto, ele pode comer o doce, mas tudo é aquela troca antes pai e mãe. Quer dizer, eu com os pais, nunca eu tomando aquela iniciativa de, não, você vai fazer isso, não, eu pergunto, posso fazer, tentar, e tem dado certo. Tem uns que não vão comer aquele monte de macarrão e é muito bom. Célia é uma pessoa que entende muito de autismo, eu tenho o prazer de ter ela como colega de trabalho, assim, que a gente tem um trabalho assim, sempre meio linkado. E é um trabalho muito bonito que ela tem. Nós temos um projeto até coisa relacionada, né, na área, que hoje tem muito autista, sendo, digo se pega a seletividade, que atinge 14% do autismo, 84% dos outros. Uma questão muito mais séria, né? Muito mais base mesmo.
eu acho bastante importante que se façam todos os exames. Sim. Não há 200, por exemplo. A partir de um exame. Você fazer um perfil genético que vai mostrar até como se fosse um atendimento de uma medicina, mas o que aquela criança realmente metaboliza e o que não. Uhum. Aí quando você entrar numa questão mais patológica, é importante embasar o porquê. Nos alimentar, que às vezes não é algo instintivo da criança, é um mal-estar Sim. do qual ela não consegue expressar. É um intestino hiperporoso, está passando para cunho sanguíneo moléculas grandes demais de alimentos, e aí um sistema imune hiperativado. Então, são muitas questões, Sim. especificamente. E aí abre um outro, né? Uhum. E a gente consegue, com a terapia alimentar, Uhum. ampliar o repertório alimentar, sendo trabalhado de maneira muito embasada, Sim. muita técnica, esticamento, para que uma criança que está no leite bovino e ela não tem a capacidade de metabolizar essa caseína, a maioria das pessoas não tem lactose. Ai, É a sim. proteína do leite. Né? Você vai ver lá, poxa, ela pode, ela metaboliza, ela tem uma facilidade com uma caseína A2A2, do leite búfalo, do leite caprino. Então, né, para essa criança pequena, pode derivar desse tipo de leite. Ou do leite vegetal, Uhum. né? Que aí a gente vai ter uma carência do cálcio, vamos procurar como Sim, dá para calçar enriquecer. Aham. o cálcio ali, intrincado e muito necessário que Super. basta. Uhum. Meu filho, eu comecei a estudar nutrição porque eu estava em casa ficando muito louca Uhum. com a história do carboidrato. Né? Como leite, como mãe, Sim. né? E foi muito especial. Claro que a graduação inteira, a gente fala muito pouco do autismo. Sim. E houve ainda doutoras, professoras, é muito especulação. Pós-graduação, você tem uma coleção de estudos enorme, que embasa, muito Sim. bem embasado o porquê do glúten com 14 moléculas no seu glúten, modificado no laboratório, não ser interessante para uma pessoa. Por que um glúten crioulo, que no Brasil a gente não encontra, você pode importar, você pode dar, e por que no meu filho, na minha prática, no estudo de caso particular, quando eu vou dar glúten para ele fica mais ou menos, daria umas 2 horas, com agressividade. Uhum. Meu estudo particular. É minha Que legal. vivência, mas só que isso relatado em muitos e muitos casos. Sim, nossa, a clínica do autismo é incrível, né? É algo que eu não consigo pegar, assim, o que eu faço com o autismo é a terapia, né, alimentar. Mas essa parte, a Nutri Adriana Siqueira, vocês devem conhecer, né? Ah, é melhor que existe. Quando você perguntou, realmente, a clínica do autismo, assim, é algo à parte. É incrível como tem relação, assim, com muitos alimentos. É muito individualizado, né? Tem que saber ver O autismo é exame. muito difícil, É. né, Maria? Nossa, é incrível isso que você estuda. Eu tiro o chapéu, porque normalmente bom para eu te encaminhar. É muito novidade a sua contribuição, eu acho, inclusive aqui, assim, acho que é... Uhum. E fazendo, assim, né, nessa minha função de mediação, que, né, de linkar isso que você falou, né, de embasar o que está em questão na restrição, né, acho que vai de encontro, dialoga com o que o Vinícius e a Marina estavam dizendo, assim, sobre não antecipar também. Embasar é diferente de antecipar, né? E eu acho incrível, particularmente incrível, assim, o que a Romana conta, né?
porque, enfim, né, Romana é uma profissional também da nutrição, mas é essa intervenção que é comunitária, né, que é num outro contexto, assim, que é na vida acontecendo, né, que é fora dos nossos consultórios, né, que acho que traz um outro senso, assim, também de coletivo, assim, que atravessa, né, justamente a questão alimentar, do que representa a comida, né, do que tem a ver com o social mesmo. E são 9h29, então eu vou encerrar aqui esse nosso 21º seminário aqui da Dobra, né?